Olá, sejam bem-vindos ao canal Sola Review. Hoje vamos fazer um unboxing e review do Redmi 13C, o mais novo lançamento de entrada da Xiaomi. Esse smartphone está sendo vendido nacionalmente a partir de uns R$ 850, dependendo da configuração escolhida. Então não precisa se preocupar com impostos de importação. As linhas A e C da Redmi sempre foram opções mais baratas e mais básicas, geralmente tendo um processador desatualizado, tela LCD e não suportando 5G. E com esse aqui não é diferente. Ele tem o mesmo processador da Redmi 12C. Em alguns lugares eu vi a especificação dizendo que a GPU é melhor, mas logo mais nós vamos ver que a GPU é a mesma também. A versão mais básica conta somente com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, que é a configuração desse aqui. A única coisa que realmente foi atualizada em comparação com o modelo anterior foi a taxa de atualização da tela, que agora é de 90 Hz. Agora vamos ao unboxing. Ele vem nessa caixa que é bem chamativa, com essa cor vermelha dando destaque para o modelo, e com a indicação da tela aqui embaixo, provavelmente por ser a principal melhoria desse modelo. Ele vem com esse plástico para proteger contra água e poeira durante o transporte. Aqui já temos o aparelho, e também vem dentro de um envelope plástico protetor. Vamos deixar ele de lado por enquanto para ver o que mais vem na caixa. Aqui vem a ferramenta para remover a gaveta dos chips. E infelizmente, ao contrário da maioria dos aparelhos da Xiaomi, esse aqui não vem com uma capinha na caixa. Aqui dentro só tem um termo de garantia e um guia rápido ensinando a usar o aparelho. Esse é o carregador, que é bivolt e já vem no padrão de tomadas do Brasil. Ele tem a saída USB tipo A e só tem 10 watts de potência, mas esse smartphone suporta até 18 watts. Esse é o cabo USB tipo A para tipo C. E eu fiquei ansioso para ver o que tinha aqui embaixo, mas não tem nada, só colocaram isso para ocupar espaço na caixa mesmo. Aqui tem os destaques do aparelho, inclusive a indicação de que ele suporta 18 watts com um asterisco do lado, pois o carregador que vem na caixa é de 10 watts. Ao remover esse filme protetor, esse smartphone também não tem aquela película plástica que geralmente vem de fábrica nos smartphones da marca. A traseira dele tem esse acabamento que parece ser áspero, como se fosse uma lixa, mas na verdade é bem suave ao toque. E esse acabamento me lembra muito o Infinix Note 12 Pro, mas os módulos das câmeras que são separados deixam esse aparelho muito mais elegante. Aqui do lado direito do aparelho temos o botão Power, que também é um leitor biométrico, e o botão de volume. Embaixo temos a saída do alto-falante principal, que é mono. Infelizmente esse aparelho não tem som estéreo. A saída USB tipo C e um microfone. Do lado esquerdo temos somente a gaveta para chips e cartão de memória. E ela não é híbrida, portanto dá para usar 2 chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Aqui em cima ele só tem entrada para fones de ouvido. E o acabamento desse smartphone é bem interessante, visualmente até parece metal, mas na verdade ele é todo de plástico, com essa pintura com tom metálico que imita metal. Aqui temos o módulo das câmeras, tendo a câmera principal de 50 megapixels, que é um sensor da Samsung, a câmera macro de 2 megapixels e uma terceira câmera que deve ser usada para efeito de profundidade no modo retrato. E ao lado da câmera principal temos o flash. A tela dele, apesar de ser Gorilla Glass, não parece ter uma camada oleofóbica, que é muito comum nos smartphones atuais e ajuda a prevenir que as impressões digitais fiquem na tela desse jeito. Aqui temos a câmera frontal de 8 megapixels, que é um sensor da OmniVision, e a saída de alto-falante para chamadas, que é bem fininha. Ao ligar ele não tem nenhuma animação, só aparece o logo da Xiaomi e já vai para a tela inicial de configuração da MIUI. E aqui dá para ver bem como é o desenho da tela dele, com o corte para a câmera estilo gota d'água e uma borda razoável na parte de baixo da tela. Como essa é a versão global, ele tem muitos idiomas e o português do Brasil já está selecionado por padrão.
Eu fiquei impressionado com a tela dele. Na hora que eu estava cadastrando a impressão digital, até achei que fosse uma tela AMOLED. Essa tela consegue deixar as áreas pretas quase apagadas como se fosse um OLED mesmo. Mas na verdade é um painel IPS LCD. Inclusive eu vi vários anúncios aqui no Brasil, onde os vendedores estão falando que essa tela é AMOLED ou Super AMOLED, mas não é. Ao finalizar a configuração, o sistema já começou a baixar um monte de aplicativos indesejados. Esses aparelhos da Xiaomi mais baratos são carregados com propagandas para compensar o baixo valor de venda, mas felizmente dá para desinstalar praticamente todos esses aplicativos e desativar todas as propagandas que aparecem no sistema dele. Antes de mais nada, verifiquei se tinha alguma atualização, e apesar dele já vir com o Android 13 e a MIUI 14, já tinha uma atualização de 445 MB, e lendo a descrição, é uma atualização do patch de segurança do Android para outubro de 2023. Enquanto ele baixa a atualização, um teste rápido da velocidade do sensor de impressão digital. Agora que já atualizou e reiniciou, é hora de desinstalar os aplicativos indesejados. Após remover todos, o smartphone ficou consumindo 27.2 GB dos 128 GB de armazenamento interno. Aqui nas especificações detalhadas dá para ver que ele vem com a extensão de memória RAM ativada por padrão, usando 2 GB do armazenamento para incrementar a RAM. Aqui também tem o processador, o MediaTek Helio G85. E esse, como todos os aparelhos que usam a MIUI da Xiaomi, tem um menu para configurar o esquema de cor da tela, com 3 opções de aprimoramento e possibilidade de alterar a temperatura de cor. Voltando ao menu da tela, temos a configuração de taxa de atualização da tela, tendo um modo padrão, que alterna entre 60 e 90 Hz, conforme for necessário, e um modo personalizado que permite selecionar entre 60 ou 90 Hz. A MIUI tem muitas opções de personalização, mas a troca das fontes do aparelho é uma das que eu acho mais interessantes, pois poucas marcas permitem esse tipo de alteração. Outra coisa que eu gosto muito da MIUI é que dá para deixar o launcher padrão do jeito que você quiser, sem a necessidade de baixar um launcher diferente na Play Store. Entrei nas configurações de som e fui conferir como era o toque padrão dele. E já fui recepcionado com uma propaganda. Mas ao contrário do que muitos pensam, essas propagandas não aparecem no sistema Android da Xiaomi, mas sim nos aplicativos de temas e personalização, já que a Xiaomi não usa os menus padrão do Android para wallpapers, toques e as demais personalizações. Aqui nessa tela dá para baixar toques personalizados, mas para ver os que vieram no aparelho, tem que vir aqui no canto nessa bolinha, e depois ir em toques. E como eu esperava, é o toque padrão da Xiaomi mesmo. Voltando às configurações de som, lá embaixo, a última opção é efeitos sonoros. E na minha opinião, todos os smartphones deveriam ter essa opção. Aqui dentro tem essa opção de equalizador gráfico, que tem diversas predefinições, mas nessa primeira opção ele deixa você ajustar as frequências individuais, assim tendo um total controle do som do dispositivo. Os wallpapers são os padrão da MIUI, que são wallpapers de alta qualidade. E para quem gosta, esse aparelho também tem o carrossel de planos de fundo, que permite adicionar apresentações de slide como plano de fundo da tela de bloqueio. Nas configurações adicionais, ele também permite adicionar atalhos aos botões, que são funções muito úteis, como pressionar 2 vezes o botão de volume menos para abrir a câmera, ou então pressionar 2 vezes o botão de power para acender a lanterna. Eu baixei o Device Info HW para ver todas as especificações desse aparelho. A CPU, como visto anteriormente, é o MediaTek Helio G85, com a GPU Mali G52, que são a mesma CPU e GPU do Redmi 12C. A tela dele é somente HD, tendo 1600 por 720 pixels, e 2 modos de taxa de atualização, de 60 e 90 Hz. A memória RAM de 4 GB está em 70% de uso, indicando que esse smartphone não vai durar muito tempo sem começar a travar, pois hoje em dia com 4 GB de memória RAM não dá para fazer mais muita coisa. O armazenamento dele real é de 105 GB. Provavelmente esse armazenamento aqui está descontando o utilizado pelo sistema Android. Aqui dá para confirmar que a câmera principal de 50 megapixels é um sensor da Samsung e a câmera frontal de 8 megapixels é um sensor da OmniVision. E a câmera macro dele só tem 2 megapixels.
A bateria de Lithium Polymer tem 5.000 mAh. E esse aparelho não tem giroscópio, o que faz com que aplicativos e jogos que utilizem realidade aumentada não funcionem corretamente, como no Pokémon GO. Se você ativar a realidade aumentada na hora de capturar um Pokémon, aparece uma mensagem de erro dizendo que o jogo não conseguiu determinar a orientação do aparelho. O touch desse aparelho suporta 10 pontos de toque na tela simultaneamente, como a maioria dos aparelhos atuais. O brilho da tela dele deixa um pouco a desejar, e comparando com o meu Redmi Note 10, dá pra ver que a tela dele fica razoavelmente mais escura. Apesar da tela dele ser somente HD, o YouTube permite selecionar até 4K 60 fps, porém o aparelho não consegue reproduzir corretamente os vídeos acima da resolução 1080p. Ele fica enroscando e o FPS fica muito abaixo dos 60 fps. Mas como a tela dele é HD, selecionando 1080p a imagem fica muito boa. Essa tela é um painel IPS LCD que tem a calibração de cor muito bonita e consegue deixar as partes pretas da imagem bem escuras, o que dá um contraste muito bom. E os ângulos de visão dessa tela são aceitáveis, não são dos melhores, mas dá para usar de boa. O som desse aparelho não é muito alto e, como eu disse anteriormente, é um som mono, tendo somente um alto-falante na parte de baixo. E eu fiz o teste com os equalizadores dele, que por algum motivo só ativou depois que eu abri as configurações de som, mesmo eu já tendo mexido anteriormente nos equalizadores. Como o alto-falante desse smartphone é dos mais básicos e o som dele não é tão bom, não dá para perceber tanta diferença. Mas o equalizador ajuda muito a melhorar a experiência de uso do aparelho, e esses equalizadores também funcionam para fones de ouvido. Esse é o aplicativo de câmera dele. E de cara já adianto que esse aparelho não tem o modo Pro, que me decepcionou um pouco. Começando pelo modo time-lapse, dá para gravar de 4 vezes a até 1800 vezes a velocidade real, e com exemplos do que poderia ser gravado nessas velocidades. Também dá para limitar o tempo de gravação. Dá para gravar com até 6 vezes de zoom digital e na resolução máxima de 1080p. No modo vídeo, dá para gravar em 720p ou 1080p a 30 fps com zoom digital, máximo de 6 vezes. Também dá para gravar com a câmera macro, na resolução 720p, e com zoom máximo de 2 vezes. No modo foto temos as opções de flash automático, ativado e lanterna. Proporções, geralmente é de 3:4, é a proporção que fica com a maior resolução. HDR desativado ou automático, as linhas de grade que ajudam muito no enquadramento das fotos, o modo macro, e esse aparelho não tem um modo separado para isso, como acontece com outros modelos e marcas. Temporizador para fotos, tilt shift, que é basicamente um desfoque utilizado para dar efeito de miniatura, tendo modo circular e modo de faixa, disparo programado, útil para fazer um time-lapse de maneira manual, e as marcas d'água, que vem desativada por padrão. No meu, eu ativei só para usar no review mesmo. Quando alguma função está ativa, o ícone fica na parte superior da tela e você pode tocar em cima dele para desativar. Também tem um atalho para abrir o Google Lens. No modo foto, o zoom máximo é de 10 vezes. No modo retrato, dá para ajustar a abertura para determinar o quanto o fundo será desfocado, que na verdade é simulada com a ajuda de uma câmera auxiliar. Nesse modo não é possível utilizar o zoom, também não tem nenhuma opção extra e não dá para usar o flash. Mas depois de tirar a foto, também dá para ajustar o desfoque de fundo, editando a foto final. No modo noturno, também dá para tirar fotos com 10 vezes de zoom, mas não tem nenhuma outra opção com ajuste de exposição ou ISO, que ajudam muito em fotografias noturnas. E por esse motivo que faz falta um modo Pro no aparelho. E aqui temos o modo de 50 megapixels, que tira fotos com a resolução máxima do sensor.
Aqui dá para usar o flash e dá para usar até 2 vezes de zoom. E esse modo também conta com os filtros de cor. Aqui nas configurações de câmera tem essa sugestão inteligente, que faz ele detectar automaticamente um código QR quando a câmera está aberta. Aí o ícone do código QR aparece no canto da tela. Essa opção de taxa de quadros automática faz com que a câmera diminua o FPS de gravação em locais escuros para tentar capturar mais luz. E também serve para evitar que o smartphone superaqueça caso esteja muito quente. E em nenhum lugar tem uma configuração de ajuste de resolução de imagem ou de estabilização de vídeo nesse aparelho. Dá para mudar o som de captura, mais uma função que a Xiaomi permite modificar nesse aparelho. Na câmera frontal, ele tem a opção de embelezar ativada por padrão, e os mesmos filtros de cor. Puxando para baixo no menu, tem as opções de flash, proporção, HDR, linhas de grade, timer, disparo com a palma da mão, temporizador e marca d'água. Essas são imagens e vídeos para vocês terem uma ideia de como é a qualidade da câmera desse aparelho. Essa é uma foto da câmera principal no modo automático, que fica com 12 megapixels. Essa é uma foto do mesmo local com zoom digital de 5 vezes. E essa é uma foto com zoom digital máximo de 10 vezes. O modo noturno dele não consegue capturar muita coisa, dando a impressão que a exposição máxima dessa câmera é bem baixa. Comparando com o modo noturno do Redmi Note 10 já dá para ver uma diferença boa. Mas a grande vantagem do Redmi Note 10 é de ter o modo Pro na câmera, com a possibilidade de tirar uma foto de alta exposição com muito mais detalhes em uma cena noturna. Como o Redmi 13C não tem isso, essa é a melhor qualidade de foto noturna que ele consegue capturar, infelizmente. No modo normal, o pós-processamento de imagens é muito bom e a qualidade das fotos não deixa a desejar. A câmera macro dele não é das piores, mas falta saturação e isso faz com que as imagens da câmera principal com o zoom fiquem mais interessantes. Os vídeos não têm estabilização de imagem, mas o pós-processamento é bom e deixa a iluminação do vídeo muito boa. Eu fiz uma comparação lado a lado com o Redmi Note 10. Os vídeos em Full HD a 30 fps, o Redmi 13C só fica atrás no quesito estabilização de imagem. Mas o Redmi Note 10 consegue filmar em 1080p a 60 fps e em 4K a 30 fps. No Redmi 13C, nem com Open Camera consegui gravar em resoluções mais altas. Eu não tentei instalar o Gcam, mas acredito que também não tenha a opção de gravar em 4K nele. Essa é uma imagem da câmera frontal de 8 megapixels, que também tem ótimo pós-processamento de imagem. E a qualidade é muito superior a outros aparelhos que testei com câmera frontal de 8 megapixels. Agora vamos testar o desempenho dele nos jogos. No Minecraft, com a distância de renderização no 8, que é a configuração padrão, ele roda de boa. Aumentando para 10 a distância de renderização, ele dá algumas enroscadas às vezes quebrando blocos, mas continua jogável. No COD Mobile, com os gráficos no médio, encontrei lag suficiente para prejudicar a jogabilidade. Mas diminuindo os gráficos para a configuração baixa, ele rodou de boa sem quedas de FPS. No Genshin Impact, com os gráficos no mínimo, o FPS fica baixo, mas fica estável o suficiente para conseguir jogar. O Free Fire roda muito de boa nesse aparelho, e como a tela dele tem 6.74 polegadas, fica bem fácil de ver os inimigos no mapa.
Também baixei o Roblox nele. Por ser um smartphone de entrada da Xiaomi, acredito que muitos pais vão comprar esse smartphone para seus filhos. E Roblox é quase certamente um jogo que as crianças vão jogar nesse aparelho. Nunca joguei esse jogo antes, então entrei em um dos servidores que apareceu aqui, de carros rebaixados, spawnei um Uno com escada e dei um rolê pela cidade. Como Roblox é um jogo que permite a criação de diversos modos de jogo, com assets muito diferentes, eu não tenho certeza de quão otimizado estava esse servidor, mas no geral dá pra sentir que o FPS não fica muito alto e em alguns momentos o jogo dava algumas enroscadas, porém dá pra jogar de boa. O Asphalt 9 roda de boa com os gráficos no alto, sem enroscar e sem quedas de FPS. Eu vou rodar o Geekbench nele e comparar com o meu Redmi Note 10 e o meu Mi A2 Lite. Acredito que o Redmi Note 10 seja melhor que esse Redmi 13C. Eu também coloquei o Mi A2 Lite ali, só para ver o quão para trás ele vai ficar sendo um aparelho de 5 anos atrás. E como eu esperava, o Redmi Note 10 finalizou o primeiro. Ele tem o Snapdragon 678, e esse meu tem 4 GB de RAM. Vamos ver como ele se compara com o Helio G85. O Redmi 13C terminou e o Mi A2 Lite demorou muito mais ainda para terminar. Esse Mi A2 Lite está rodando uma ROM customizada Lineage OS e tem um Snapdragon 625 com 4 GB de memória RAM. O Redmi Note 10, mesmo sendo a versão mais básica da sua geração de Redmi Note e lançado há 2 anos atrás, fez 717 pontos em single core e 1578 em multicore, que é significativamente melhor do que os 435 em single core e 1219 em multicore do Redmi 13C. E segundo o aplicativo do Geekbench, esse Redmi Note 10 inclusive teve um resultado acima da média para esse modelo. Eu fiz a restauração completa desse aparelho aqui no canal e eu usei pasta térmica de notebook ao invés de usar aquela pasta térmica rosa que vem por padrão nele. E eu acredito que isso acabou aumentando a capacidade de dissipação de calor dele, efetivamente aumentando o desempenho do aparelho. E eu coloquei o Mi A2 Lite aqui para vocês verem que mesmo o Redmi 13C não sendo um aparelho potente, ele ainda assim é muito melhor do que um aparelho de 5 anos atrás. Caso você tenha um aparelho mais antigo e esteja pensando em comprar o Redmi 13C, ele é sim uma ótima opção. Eu fiz todos esses testes de jogos e o Geekbench após carregar a bateria dele até 100%. Usei o aparelho por 7 horas e meia e isso gastou só 48% da bateria. Como vocês podem ver, eu só usei aplicativos de jogos pesados, portanto a bateria desse aparelho é muito boa e deve aturar cerca de 2 dias com o uso normal do dia a dia para as redes sociais e WhatsApp, por exemplo. Me conte nos comentários o que você achou do Redmi 13C, que é o mais novo aparelho de entrada da Xiaomi. E se você quiser ver mais conteúdo relacionado a smartphones e tecnologia, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu estou fazendo um vídeo de review de longo termo do meu Red Magic 7S Pro e futuramente também vou trazer um unboxing e review do mini smartphone Soyez XS16 4G aqui no canal. Te espero nos próximos vídeos. Até mais!